Fala galera, Conversa Alviverde, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje pra gente conversar um pouco da partida entre Palmeiras e Santos, jogo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil de 2026. O Palmeiras consegue uma ótima vantagem nesse primeiro jogo. Vamos começar aqui falando um pouquinho do que foi a tática do Palmeiras, depois a gente vai discorrendo aí sobre a partida e sobre os eventos da partida. O Palmeiras iniciou a partida com um sistema que eu espero que seja o sistema que o Palmeiras utiliza agora ao longo da temporada, que é um 4-4-2 mais tradicional, formando ali uma espécie de quadrado no meio de campo. Então iniciou a partida com Carlos Miguel no gol, a dupla de defesa composta por Gustavo Gomes e Murilo, Giai na lateral direita, Piquerez na lateral esquerda, a dupla aí de meias barra volantes composta por John Arias e Marlon Freitas, Maurício por uma ponta, John Arias na verdade composta por Marlon Freitas e Andrés Pereira. John Arias na ponta direita, no que seria a vaga de Alan, que foi vendido ao City, ontem fez a despedida e tudo mais. Maurício um pouco mais à esquerda, e a dupla de ataque, Flaco Roque, Flaco Lopes e Vitor Roque, fechando a escalação do Palmeiras. E o que foi essa partida aí, como desenrolou esse jogo? É o seguinte, o Santos começou a partida até bem. Lembrando que o Santos iniciou a partida sem seus jogadores ali de mais destaque, mesmo que não sejam os que venham jogando melhor, mas os jogadores de mais destaque ali, iniciou sem Gabigol, sem Rony, Neymar também não jogou essa partida, e o Santos, por mais que não tenha utilizado esses jogadores aí, começou bem a partida. Claro, dentro da proposta a qual se propôs a jogar, que era defender ali e tentar eventualmente sair num contra-ataque para conseguir um golzinho num espetado ali, o Santos, até metade do primeiro tempo, fez uma partida ok. Teve algumas chances, Igor Vinícius teve acho que 2 escapadas, teve também uma oportunidade que Luan Pérez fez uma jogada ali quase como um ponta direita ali cortando para dentro e chutando por cima do gol de Carlos Miguel. E o Palmeiras, até ali metade do primeiro tempo, encontrou certa dificuldade em furar a defesa do Santos, que estava muito bem montada. O Santos posicionou suas linhas ali de forma muito sólida, ali na frente da grande área da defesa santista, e incomodou muito o Palmeiras para conseguir chegar tabelando, para conseguir criar oportunidades. Tanto que nesse começo de jogo o Palmeiras praticamente não teve grandes chances. Pouco obrigou o goleiro Brazão do Santos a trabalhar. Só que, por volta ali dos 34 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras teve uma jogada com o Andrés Pereira pelo lado direito do campo de ataque. O Andrés Pereira tocou para Flaco Lopes, que com bastante distância, em um chute rasteiro de fora da área, abriu o placar para o Palmeiras, uma falha do goleiro do Santos, era uma bola defensável, mas Flaco Lopes demonstrando aí um grande talento nesses chutes de fora da área. Fez 2 contra o Vasco, ontem contra o Santos também fez o gol que abriu o placar e também demonstrando ser um jogador extremamente decisivo. Talvez Flaco seja hoje no futebol brasileiro o jogador mais decisivo. É impressionante a quantidade de gol para abrir placar, a quantidade de gol para tirar o Palmeiras do sufoco, a quantidade de gol para empatar a partida que Flaco faz. É uma coisa impressionante. Parece que nos momentos decisivos ali sempre aparece Flaco Lopes ali para iluminar o caminho do Palmeiras. Eu até brinquei com os meus amigos que quem vem salvando o trabalho de Abel Ferreira já há algum tempo é Flaco Lopes, que vem aproveitando muito bem essa oportunidade como titular e vem jogando muito bem, se transformando no principal jogador do Palmeiras na temporada, e os números não deixam mentir. É um jogador que tem uma temporada extremamente artilheira, extremamente assistente, consegue conciliar o melhor dos dois mundos ali, sendo um centroavante com características interessantes, consegue sair da área, criar jogadas, então é um jogador interessantíssimo, que cresce muito nos momentos que o Palmeiras precisa dele. E a partir desse gol de Flaco Lopes aí, o panorama do jogo, que demonstrava um Santos relativamente organizado dentro da sua proposta de jogo, alterou completamente. A partir do gol de Flaco Lopes, parece que foi aquela questão ali de abrir a porteira. O time do Santos se perdeu completamente na partida, tendo que sair para buscar ali pelo menos um gol de empate, e o Palmeiras aproveitou muito bem essa desorganização do Santos. Na jogada seguinte ao gol de Flaco Lopes, John Arias teve uma boa escapada pelo lado direito, cruzou para a área e Vitor Roque livre, recebendo a bola de John Arias, chutou para fora. Uma chance claríssima
perdida pelo Palmeiras, que poderia fazer 2-0 no intervalo de 2 minutos. O Palmeiras ainda continuou pressionando o Santos no primeiro tempo, e no finalzinho ali do primeiro tempo, John Arias pela direita, agora na sua posição de origem, a posição que ele brilhou muito no Fluminense, fez uma ótima jogada ali, driblou o jogador do Santos, que nem achou John Arias na partida, e rolou para o meio da área, a defesa do Santos rebateu, de frente ali para a grande área, Marlon Freitas ajeitou, chutou no canto de Gabriel Brazão, um chute muito parecido ao que ele aceitou de Flaco, mas ele fez a defesa no chute de Marlon, e Andréas Pereira aproveitou o rebote muito bem posicionado e fez o 2-0 do Palmeiras ainda no primeiro tempo. O Palmeiras terminou ali o primeiro tempo com uma vantagem muito boa e jogando muito bem também, que é muito importante. No segundo tempo, nós tivemos uma alteração do Palmeiras, que talvez seja uma questão que a gente deva prestar atenção, mas eu vou comentar mais para o final do vídeo. Gustavo Gomes saiu e entrou Alexander Barbosa. Não foi por opção tática, tá? E o Palmeiras continuou muito melhor que o Santos, mas muito melhor mesmo, muita coisa. Se o primeiro tempo, se a metade final do primeiro tempo foi muito boa do Palmeiras, o segundo tempo foi um atropelo completo. O Palmeiras já começou o segundo tempo ali aproveitando um erro defensivo do Santos, se eu não me engano, Luan Pérez perdeu a bola para Giai. A gente sabe que Giai não tem muita destreza no campo de ataque, né? Mas Giai roubou de Luan Pérez, arrancou o campo de defesa todo do Santos, o campo de ataque do Palmeiras, e cara a cara com o Brazão, aí faltou o cacuete do atacante, uma chance claríssima, Giai chutou para cima do gol ali, meio sem jeito, meio perdido, e o Palmeiras perdeu a oportunidade de fazer o 3-0 muito cedo no segundo tempo. Depois disso, o Palmeiras ainda continuou muito melhor que o Santos. O Santos até tentou colocar jogadores ali de mais renome, botou Gabigol, botou Rony para tentar fazer alguma coisa na partida, mas o Palmeiras continuou muito melhor mesmo. Maurício teve uma oportunidade muito parecida com a oportunidade de Giai, uma troca de passes, e Maurício saiu na cara do gol, livre, sozinho, ninguém do Santos para incomodar, e ele teve ali certa displicência de tentar um toquinho por cobertura em Brazão, acabou perdendo uma chance clara também. Então percebam que eu já falei até aqui 3 chances claríssimas do Palmeiras, que o Palmeiras podia ter feito ainda mais do que fez. Depois dessa chance perdida por Maurício, o Palmeiras continuou pressionando, continuou em cima, o Santos completamente perdido. O Santos estava atônito na partida, não estava nem entendendo o que estava acontecendo. E aí, Giai, em um belo cruzamento, quem diria, primeira participação em gol de Giai de todo o tempo que está no Palmeiras. Giai acertou um belo cruzamento, Flaco Lopes subiu no 3º andar, um pulo muito semelhante àquele de Cristiano Ronaldo contra a Sampdoria. Foi lá no 3º andar cabecear e fez o 3-0 do Palmeiras, um placar que refletia o domínio do Palmeiras na partida, mas que, por mais que seja um placar elástico, ainda estava barato para o Santos. O 3-0 do Palmeiras é um placar muito grande, mas não refletiu o que foi o jogo. O jogo era para mais do que isso. Ainda teve uma grandíssima oportunidade perdida por Vitor Roque, em que John Arias fez uma jogada de gênio, uma jogada assim de outro mundo mesmo, de jogador diferenciadíssimo, deu um chapéu ali meio que de calcanhar, de chaleira em Luan Pérez, deu um drible da vaca em Veríssimo, que tentou sair para dar o combate nele, rolou para o meio para Vitor Roque. Inclusive, se ele quisesse chutar, ele poderia ter chutado, porque tinha muito ângulo para fazer o gol, mas optou pelo lance mais certo, vamos dizer assim, tocou para o companheiro no meio da área. Vitor Roque, em vez de chegar batendo de primeira, preferiu dominar a bola, perdeu um pouco de tempo ali, foi finalizar, a defesa do Santos cortou. No rebote, se eu não me engano, o Flaco tentou finalizar também, a bola bateu na defesa do Santos. Uma chance enorme perdida pelo Palmeiras, mais uma enorme chance perdida pelo Palmeiras. Eu acredito que, inclusive, dos jogadores que estavam em campo ontem, Vitor Roque talvez tenha sido o pior do Palmeiras, destoou muito do resto do time, mesmo que Maurício tenha perdido um gol e tudo mais, mas eu acho que Vitor Roque destoou muito da rotação do Palmeiras na partida. E como destaque, claro, não pode deixar de falar de Flaco, que fez 2 gols,
Isso aí é chover no molhado. Mas John Arias jogou uma barbaridade ontem. O que John Arias jogou ontem foi um absurdo, um absurdo. A defesa do Santos não achava ele, parecia um jogador profissional jogando contra o jardim de infância. Passava como queria, driblava como queria, dava passe, criava jogada, tinha calma para pensar. Foi uma partida assim, um show de atuação de John Arias com a camisa do Palmeiras. O Santos novamente não incomodou em absolutamente nada no segundo tempo. A única chance, podem dizer que o Santos não chegou, a única chance que o Santos teve foi uma falta batida para a área, acabou desviando em Piquerez e levou certo perigo ao gol de Carlos Miguel, mas foi para fora. Nem no gol não foi. Então o Santos não teve oportunidade praticamente nenhuma no segundo tempo. O Palmeiras teve uma atuação de gala da metade do segundo tempo, da metade do primeiro tempo em diante. O Palmeiras teve uma atuação de gala contra o Santos, conseguiu construir uma excelente vantagem para o jogo de volta na Vila Belmiro. Lógico, futebol é futebol, a gente já viu diversas viradas aí, mas o Palmeiras tem uma ótima vantagem contra o Santos na Vila Belmiro e que poderia ter sido muito mais. O jogo de ontem não era um jogo para 3-0, pelo volume de jogo que o Palmeiras criou. Era um jogo para 6, 7, 8 gols do Palmeiras. Porque foi isso que o Palmeiras criou, não aproveitou as oportunidades, mas conseguiu um excelente resultado. Inclusive, o próprio jogador do Santos, o Ilharão, admitiu que o 3-0 saiu barato para o Santos pelo que o Santos jogou. O Palmeiras larga com ampla vantagem aí na ida dessas eliminatórias da Copa do Brasil. Tem um compromisso agora pelo final de semana, no domingo, 6h30, viaja para Mirassol para enfrentar o chato time do Mirassol. Partida lá é sempre complicado para o Palmeiras, mas o Palmeiras tem que buscar essa vitória aí, até para manter essa distância na ponta do Campeonato Brasileiro, e fecha essa rodada eliminatória contra o Santos na quarta-feira, na Vila Belmiro, a partida de volta das quartas de final, na verdade, da Copa do Brasil de 2026. Vamos aguardar aí qual vai ser as táticas que o Palmeiras vai usar nos próximos jogos. Espero que mantenha esse sistema que tem se mostrado um sistema eficiente, sistema aí com o 4-4-2 mais tradicional, desmontando aquele sistema de 3 zagueiros. Por mais que aconteça uma saída de 3 nesse sistema, porque Marlon recua um pouco ali no meio dos 2 zagueiros para auxiliar na saída, me agrada muito mais essa forma do Palmeiras jogar do que a forma do Palmeiras jogar com 3 zagueiros. Inclusive, acho que o Palmeiras fica defensivamente mais sólido no 4-4-2 do que naquele sistema utilizando 3 zagueiros. Tem 2 pontos de atenção aqui para continuidade da temporada aqui para a gente prestar atenção, que é o seguinte. Gustavo Gomes foi substituído no intervalo ontem por questões físicas e entrou Alexander Barbosa. Gomes já perdeu algumas partidas aí atrás por conta de questões físicas também, e aparentemente ontem sofreu uma outra lesão. Vamos ver qual vai ser o prazo de recuperação aí que vai ser divulgado pelo clube. E John Arias também, aparentemente, sofreu uma lesão muscular, tanto que ele também foi substituído já no finalzinho da partida. Veremos qual foi o grau dessa lesão, se de fato foi uma lesão ou foi só um desgaste, mas são 2 baixas aí ímpares para o Palmeiras. Não tem reposição para nenhum dos dois. Principalmente agora que Alan foi vendido, a eventual lesão de Arias aí prejudicaria muito o Palmeiras pelo aquele lado direito do ataque ali. Mas vamos verificar de fato qual vai ser a gravidade das lesões, se de fato vai tirar esses atletas de algumas partidas do Palmeiras no campeonato. No mais, nós estaremos aqui de novo fazendo análise da partida pós-Mirassol no domingo e aguardaremos o retorno contra o Santos, que o Palmeiras aproveite essa ótima vantagem que construiu e que não cometa nenhuma loucura de tomar uma virada aí. Se você chegou até aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, você ajuda muito no trabalho, e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e conhecidos, palmeirenses, santistas, torcedores de outros times, você está me ajudando bastante também. Nos vemos no domingo. Tchau, tchau.